Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, professor Diogo Comba. Já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho. E hoje a gente vai continuar falando sobre o tema, o que há de errado com a animação. E para tal, a gente vai fazer uma análise aprofundada da Disney, um dos maiores conglomerados de mídia do planeta, que tem uma importância econômica, política, social e cultural, certo? Só para você ter uma ideia, este ano o Mickey Mouse, vai fazer, veja só, 93 anos. E essa imagem que a gente tem hoje do Mickey, um personagem todo certinho, todo virtuoso, muito próximo, quem sabe, do herói clássico, é bem diferente da imagem do Mickey lá do passado, lá quando ele era ainda, digamos assim, um personagem recém-nascido. O Mickey fumava, o Mickey bebia, o Mickey era capaz de uma série de atos totalmente politicamente incorretos para um personagem de animação tão, mas tão admirado assim pelo público, certo? Mas não é só no Mickey que a gente vê problemas de diversas ordens. A gente pode enxergar isso na própria figura do Walt Disney e em variados filmes da Disney, certo? Olha só isso, não sei se você sabe, mas o Walt Disney veio aqui ao Brasil em 1941. Por que ele veio aqui ao Brasil em 1941? Veio aqui ao Rio de Janeiro, minha terra, Rio de Janeiro. Branca de Neve e os Sete Anões tinha feito bastante sucesso. Ninguém imaginava que um longa-metragem de animação faria tanto sucesso assim nos cinemas. Você deve ter visto já em alguma vez no YouTube um vídeo que o Walt Disney ganha da Shirley Temple, a Maísa lá dos anos 30, um Oscar grandão e os 7 Oscars pequenininhos representando os 7 anões. Pois é, conseguiu esse feito honorável, digamos assim. E o que acontece? Depois disso, quis expandir seus negócios, continuar produzindo tanto assim. Só que, 1941, década de 40, o mundo em guerra. O que o Walt Disney fez? Começou a viajar pelo mundo, vendo outros mercados consumidores para os seus produtos culturais, certo? E acabou vindo aqui para o Brasil, acabou vindo aqui para o Rio de Janeiro, numa espécie de missão geopolítica do governo norte-americano. Por que o governo norte-americano querendo conseguir aliados ao redor do mundo e querendo evitar que outros países se alinhassem a possíveis opositores, a possíveis até inimigos dos Estados Unidos, que resolveu se aproximar de uma série de nações periféricas. Para isso, houve essa missão até aqui o Brasil, como eu já comentei, até aqui o Rio de Janeiro. Tem fotos, por exemplo, do Walt Disney até na praia de Copacabana, dando autógrafos e afins. E nesse momento, o que ele criou? Ele criou o Zé Carioca, mas criou o Zé Carioca, um personagem extremamente estereotipado, um personagem que bebe cachaça, que fuma charuto, que está sempre devendo o aluguel, que não tem emprego, e tem até, tem até algumas questões ligadas à história do Brasil ali, como o fato, por exemplo, de José Carioca morar num conjunto habitacional. A gente já falou sobre moradia aqui, sobre acesso à moradia, certo? Entre outras questões. Tem um filme muito famoso em que o Zé Carioca apresenta o Brasil ao Pato Donald, é o filme Alô Amigos. Outros personagens também foram feitos nessa época em, entre aspas, homenagens a vários outros países da América do Sul. Se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar com certeza, certo? Até agora, digamos assim, que o personagem Zé Carioca não seria um personagem para ser cancelado pela Disney ou mesmo pelo seu público, mas tem certas animações que a Disney guarda praticamente em um cofre, certo? Uma delas que fez 75 anos recentemente é a chamada Canção do Sul. Por quê? Em Canção do Sul, num determinado momento, eles mostram um grupo de trabalhadores escravizados cantando, felizes, praticamente exaltando os benefícios de se trabalhar na lavoura de algodão. Olha só isso. Um caráter racista bem forte da parte da Disney. E a gente enxerga isso, ou então algumas analogias, mesmo em animações mais recentes da Disney. Eu, por exemplo, quando eu era criança, gostava muito dos DuckTales, os Caçadores de Aventura. Quando a gente pensa dos DuckTales, a gente lembra de quem? Do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Guinho, Zezinho, Luizinho. Pensando no Tio Patinhas, aquela imagem clássica dele tomando banho numa caixa forte, nadando no dinheiro, né? Praticamente uma prática mercantilista, o metalismo, a acumulação primitiva de capital. E tem muito aí também de neocolonialismo. Como assim? A Disney, a partir dos anos 50,
acabou funcionando como um tentáculo imperialista norte-americano ao redor do mundo, certo? Tem momentos, por exemplo, lá em DuckTales, que a gente nota eles viajando pelo mundo em busca de aventuras, em busca de tesouros, na verdade pegando tesouros de outros povos. Tem um determinado momento que numa historinha qualquer, em um país asiático, dá pra ver que é bem longe, até pelas feições dos personagens, eles vão lutar contra o líder desse país porque ele tinha proibido as pessoas de se darem presentes de Natal. Mas, cara, Natal não é comemorado tanto assim no Oriente, não é tão comemorado tanto assim na Ásia. Aí depois a gente descobre por que isso. Primeiro, uma imposição do cristianismo, uma imposição de uma outra cultura aí. Mas depois a gente vê, a gente observa também que o tio Patias só teve esse gesto, digamos assim, tão nobre porque a fábrica que fornecia os brinquedos, que fornecia os presentes a esses povos, era na verdade uma fábrica dele também, certo? Mesmo uma animação assim, que é aparentemente mais inocente, mais superficial, a gente pode encontrar um meio de problematizar. A gente dá um pequeno salto no tempo, a gente lembra de Pocahontas. O que acontece em Pocahontas? Lá, a colonização dos Estados Unidos pelo europeu. Isso tudo é romantizado, isso tudo é amenizado. O genocídio indígena que acontece ali é praticamente esquecido quando o colono se casa com a jovem guerrilheira Pocahontas e passa a lutar ao lado dos nativos. Até parece que isso aconteceu de verdade. E a história original também é bem diferente disso. Tanto que Pocahontas, na história original, segundo os relatos oficiais, era uma criança. Tanto que ela chamava aquele colono de pai. Tinha cerca de 10 anos de idade, ela não se casa com ele. No momento posterior, ela se casa novamente, vai para a Europa, mas ela morre, olha só isso, aos 22 anos de idade. Ou seja, a Disney pegou e adaptou até demais praticamente um documento histórico. Voltando agora um pouquinho, a gente lembra de Peter Pan. Peter Pan, a história do menino que não quer crescer, que já teve várias representações no cinema, na animação, na literatura, certo? E em Peter Pan a gente nota bastante a questão do racismo contra indígenas. O Peter Pan e os meninos perdidos, debochando dos indígenas. Tanto que quando a plataforma Disney Plus ou Disney+, chegou aqui ao Brasil, muitas dessas obras antigas da Disney são acompanhadas com links para textos para justamente tentar discutir e conscientizar as pessoas a respeito de representações culturais ultrapassadas, que já eram erradas naquela época, mas que o povo não discutia tanto, e que hoje continuam erradas, mas pelo menos hoje em dia a gente tem essa possibilidade de discutir, de problematizar a questão, mas ainda é muito pouco, né? Quem sabe a Disney deveria pensar em outras formas, fazer documentários, fazer outras produções. Tá vendo? Estou entrando já quase numa proposta de intervenção, discutindo uma série de questões ali na Disney. Agora, a gente vai para Aladdin. Em Aladdin a gente nota muitos indícios de anti-islamismo, a gente nota em Aladdin muitos indícios de intolerância religiosa também. Você pega o personagem principal, o Aladdin, ele é bem diferente das outras pessoas lá do país dele. Enquanto as outras pessoas lá do país dele têm suas feições um tanto quanto carregadas, estereotipadas, caricaturizadas, essa palavra é difícil de falar, veja bem. O Aladdin tem quase que um padrão caucasiano, quase essa imposição, né? Algo que a gente nota também em uma série de princesas Disney. Falando de princesas Disney, vamos pensar na Mulan. Segundo o conto original chinês, a Mulan era uma soldada que vai lutar no meio de uma série de homens e quando revela que é a mulher, ela é inclusive festejada por todos esses outros que não se importam de ter lutado ao lado de uma mulher. Já na história da Disney, isso é totalmente diferente. Eles protestam contra ela, ela precisa de ajuda de espíritos para tentar vencer esses protestos, para tentar vencer esses que eram os aliados, mas que viram opositores dela, certo? Olha só isso. A Disney acaba sendo mais conservadora até mesmo do que um conto tremendamente antigo lá da história chinesa, certo? Esse quê de modernidade, de magia que muitas vezes a Disney coloca, merece sim ser problematizado. Ainda bem que a gente teve isso, uma, digamos assim, uma autocrítica da Disney com a chegada do Disney Plus e com essa veiculação do Disney Plus em outros países, mas a gente também precisa trazer isso para a sala de aula, trazer isso para a internet, ok? E você conhece algum outro filme da Disney que a gente poderia problematizar aí? Eu poderia falar, quem sabe, de Toy Story. Toy Story, o que acontece? A gente nota claramente uma grande associação da indústria da animação
com a indústria dos brinquedos. A gente poderia falar de algum outro filme da Disney, como Detona Ralph, que quando foi lançado nos cinemas, no McDonald's mais perto, tinha lá o kit do Detona Ralph, uma grande associação da Disney com a indústria dos brinquedos e da indústria da alimentação. Uma série de questões a gente pode discutir, como o consumismo exagerado de brinquedos, o consumismo exagerado de alimentos muitas vezes inadequados para crianças também. Se você lembra de algum outro filme, se você lembra de alguma outra questão da Disney que a gente poderia discutir, coloca aí nos comentários, certo? Sou o professor Diogo Comba, o Jogão da Redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.